E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais bonitas e unificadoras de toda a matemática. E ó, relaxa, isso aqui não é uma aula de cálculo daquelas super formais, não. Pensa nisso mais como uma viagem, uma investigação para a gente descobrir como três teoremas gigantescos são, no fundo, a mesma ideia genial. Para começar, quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta que parece meio maluca. Imagina só. E se fosse possível medir tudo o que está acontecendo dentro de uma região, não importa o quão caótico seja, só olhando para a fronteira dela, só para a borda? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas é exatamente essa a ideia central do que a gente vai desvendar aqui. Bom, a nossa primeira peça desse quebra-cabeça todo é o famoso Teorema de Green. Esse teorema é simplesmente fantástico. Ele funciona em duas dimensões, sabe? No plano. E o que ele faz é conectar dois tipos de integrais que, quando a gente olha pela primeira vez, parece que não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Traduzindo isso para um português mais claro, o Teorema de Green basicamente diz que o que acontece na fronteira de uma área, sabe, no contorno dela, está totalmente amarrado com o que acontece dentro dessa área. É como se fosse a nossa primeira grande pista de que a fronteira, a casca, guarda todos os segredos do que está rolando no miolo. A palavra-chave aqui, o conceito central, é o tal do rotacional. Pensa no rotacional como um medidor de giro. Ele olha para cada pontinho do espaço e diz o quanto as coisas tendem a girar ali como se fossem micro-redemoinhos. E o que o teorema afirma é o seguinte: se a gente somar a força de todos esses pequenos redemoinhos dentro da região, o resultado vai ser idêntico, igualzinho ao efeito total que a gente sente se caminhar pela bordinha, pela fronteira. E é aqui que a mágica acontece de verdade. Esse teorema é um transformador de problemas. Sabe aquele cálculo super complicado de fazer seguindo um caminho ou uma curva? Pois é, o teorema de Green permite que a gente troque isso por um cálculo bem mais fácil, feito sobre a área inteira. É uma ferramenta de simplificação, nossa, é absurda. E esse exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. Essa integral da esquerda parece um pesadelo, né? Quase impossível de resolver direto. Mas aí, a gente usa Green. E ela vira essa coisinha super simples à direita. Em vez de brigar com aquelas funções bizarras na borda, a gente só mede essa tendência de giro, que nesse caso é um valor constante, 3, em todo o interior, e multiplica pela área da elipse. Pronto. Simples assim. É general. Beleza. Então a gente já pegou a ideia em 2D, certo? Agora o desafio é como a gente leva isso para 3 dimensões. Para subir de nível, a gente vai precisar dar um upgrade no nosso kit de ferramentas matemáticas. Precisamos de conceitos novos para descrever o que acontece dentro e, principalmente, através das fronteiras no espaço 3D. E aqui está o pulo do gato. Os nossos conceitos precisam evoluir junto. Aquela fronteira que antes era só uma linha, um contorno 1D, agora, num volume 3D, a fronteira é uma superfície inteira, uma casca 2D. E aquela nossa ideia de redemoinho ou rotacional agora vai ganhar duas amigas para ajudar a descrever o mundo 3D. A primeira ferramenta nova é o fluxo. Pensa no fluxo como uma medida do quanto de um campo está de fato atravessando uma superfície. Se o fluxo é alto, quer dizer que tem muita coisa passando por ali. Se o fluxo é zero, significa que o campo está só, escorregando pela superfície, mas sem entrar ou sair. A segunda ferramenta é a divergência. Essa aqui olha para dentro do volume. A divergência basicamente pergunta: existem pontos aqui dentro que estão criando o fluxo, funcionando como fontes, tipo uma torneira aberta, ou existem pontos que estão consumindo o fluxo, como um ralo sugando a água? A divergência mede exatamente isso, se um ponto é uma fonte ou um sumidouro. E por último, a gente tem o nosso velho conhecido, o rotacional, que em inglês o pessoal chama de curl. É a mesma ideia do redemoinho que a gente viu no Teorema de Green, só que agora turbinada para 3 dimensões. É como se a gente pudesse medir em cada pontinho do espaço se existe um pequeno vórtice ali, e para que lado e com que força as coisas estão girando. Certo, com essas 3 ferramentas na mão, fluxo, divergência e rotacional, a gente está pronto para conhecer os 2 gigantes do cálculo vetorial 3D. E o mais legal é que, apesar de parecerem teoremas diferentes, eles são só 2 formas de expressar aquela mesma ideia fundamental sobre a fronteira. Primeiro, vamos falar do teorema da divergência de Gauss. O que ele faz? Ele conecta a integral de superfície, que, lembra, é o fluxo total que atravessa a fronteira, a casca do volume, com a integral de volume da divergência, que é a soma de todas as fontes e ralos que existem lá dentro. Na prática, o que isso quer dizer é uma coisa incrível.
Imagina um prédio cheio de torneiras. Para saber quanta água está sendo gasta no total, a gente não precisa ir de apartamento em apartamento medindo cada uma. É só ir lá fora e medir quanta água está saindo pelo cano principal, pela fronteira do sistema. O total que sai pela fronteira tem que ser, por obrigação, igual a tudo que foi gerado lá dentro. Agora, o segundo gigante, o Teorema de Stokes. E olha só que interessante. Percebe como a fórmula dele é parecida com a do Teorema de Green? Ele também relaciona uma integral de linha, feita num contorno fechado, com uma integral de superfície do nosso amigo rotacional. É a mesma lógica, só que agora a área que a gente está olhando é uma superfície que pode estar toda curvada no espaço 3D. A analogia aqui é muito boa. Pensa num lago. O trabalho que um campo realiza quando a gente anda pela beirada do lago, esse valor está diretamente ligado à soma de todos os pequenos redemoinhos que existem na superfície inteira do lago. De novo, a ação na borda, que é uma linha 1D, reflete o que está acontecendo na superfície 2D que ela delimita. Ok, agora vamos juntar tudo e chegar no conceito final, na ideia que une tudo isso. Porque a real é que esses três teoremas, Green, Gauss e Stokes, eles não são truques isolados, não mesmo. Eles são, na verdade, manifestações diferentes da mesmíssima ideia. Uma ideia linda sobre como uma região se relaciona com a sua fronteira. Quando a gente coloca os três lado a lado, o padrão fica claríssimo, né? Olha só. Cada teorema, do seu jeito, faz exatamente a mesma coisa. Ele relaciona a soma de uma propriedade, que é tipo uma derivada do campo, seja o rotacional, seja a divergência, com o comportamento do campo original na fronteira daquela região. É sempre o interior derivado se igualando à fronteira original. E sabe o que é isso, no fundo? É uma generalização, uma versão super poderosa do teorema fundamental do cálculo. Aquele mesmo que a gente aprende lá no comecinho para uma variável só, é a mesma intuição central, só que agora bombada, funcionando em dimensões mais altas. A lição é sempre a mesma. A fronteira sempre, sempre conta a história do que está rolando no interior. E essa, para mim, é a grande mensagem. Essa relação entre um espaço e a sua borda é um dos conceitos mais elegantes e, caramba, mais poderosos de toda a matemática. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se esse princípio funciona tão bem para física, para engenharia, para campos de força, para fluidos, em que outras áreas da vida ou da ciência será que a gente também consegue entender um sistema complexo só olhando para a fronteira dele?